queria parabenizar o presidente André Ciliano pela iniciativa desse projeto 620 de 2019. A deputada André Ciliano, como eu e como muitos que estão aqui na casa nesse momento, fizemos parte da legislatura passada e lutamos muito, deputada Mônica, arduamente, deputada Dânia, deputada Roseli Félix, para que a SEDAI continuasse na mão do Estado. E até um dado interessante que eu estava ouvindo, né, o Playboy falar, né? O Playboy falou que a SEDAI dá lucro de 5 bilhões. O Playboy, que é de direita, que é liberal, ele está errado. A SEDAI lucro de 1 bilhão. É 1 bilhão, deputado André. É 1 bilhão que a SEDAI dá de lucro. Não é 5, não. Mas o deputado Playboy, liberal de direita, não sabe disso. Ele tem umas argumentações que não compete a ele, porque ele não tem clareza do que realmente representa a SEDAI para a população do nosso Estado. Dizer que nós lutamos muito no passado para que a SEDAI ficasse na mão do Estado, na mão do poder público, na mão da população, porque a SEDAI é uma empresa que presta serviço para a população. E nós não podemos nunca aceitar a privatização da SEDAI, que, na verdade, o que se tentou no passado, o tempo todo, quem é da legislatura passada lembra disso, foi privatizar a SEDAI. Bem falou o deputado Elemar Coelho, quando demitiram mais de 40 funcionários de carreira, eram funcionários de excelência, que tinham conhecimento todo da estrutura da empresa, sabia como botar a SEDAI para funcionar. Então, naquele momento, foi proposital, foi para desmoralizar a nossa empresa SEDAI, para ela ser desvalorizada, para vender para os segmentos aí do capital. Então, queria dizer a todos os deputados que estão aqui, os que chegaram nessa legislatura, viu, Mônica? Nós lutamos muito na legislatura passada para conseguir não deixar a SEDAI ser privatizada, porque a SEDAI é um bem da nossa população. É através da SEDAI que a gente ainda consegue colocar água na Baixada. É através da SEDAI que a gente coloca água na Zona Oeste, na periferia. As duras penas nós conseguimos colocar. E se não se coloca mais investimento na Baixada e na Zona Oeste, é porque o gestor principal, no caso do governador, não tem esse interesse. Porque assim tivesse, esse 1 bilhão de lucro poderia ser de investimento na área da Baixada e na área da Zona Oeste, como também em todas as favelas. Nós lembramos aqui que no início dessa legislatura, o ex-presidente da SEDAI, o Hélio Cabral, saiu fugido, corrido de uma audiência pública. Lembram disso? Muitos que estavam aqui lembram disso. Saiu fugido porque não tinha argumentação nenhuma, porque demitiu os funcionários de excelência, de carreira que tocavam aquela empresa. Então, eu estou muito à vontade para dizer que os recursos que a SEDAI tem hoje poderiam ser investidos nas áreas mais necessitadas, principalmente na Baixada, nas favelas que temos dificuldade com falta d'água constantemente, como também na região da Zona Oeste. Então, é lamentável que um deputado que não tenha essa clareza, que não tenha esse entendimento, queira dizer que a SEDAI é uma empresinha qualquer. Não é, não. A SEDAI é que abastece de água a população do nosso Estado. Nós tínhamos aqui um deputado que perdeu as eleições, ou melhor, não concorreu, o deputado Julianelli, que é de Resende. A água em Resende é privatizada. Vai ver o valor de quanto é cobrado da população a água lá em Resende. Tem outros municípios que a água também foi privatizada e que não prestam bom serviço. Todo mundo sabe a história. Quem é que lembra aqui? Dionísio Lins lembra, Luiz Paulo lembra, Rejane lembra. Lembra quando estourou a estação de cocô de tratamento de esgoto da água de Niterói? Lembra? Que foi um escândalo. Primeira página de jornal, Jornal Nacional. A empresa privada. A estação de tratamento de Niterói, ela rompeu. Vazou merda para tudo que é lado lá em Niterói. E estava na mão da iniciativa privada. Então, dizer que a iniciativa privada é melhor do que pública, não é não. O que falta na SEDAI, às vezes, é a gestão. Se o governador, esse juiz que não tem juízo, quisesse, ele pegaria o lucro da SEDAI e iria investir em rede de água para abastecer a população mais pobre e mais humilde. Então, nós não podemos aceitar esse discurso de esquerda. Não é de esquerda, não. Quantos deputados lutaram na legislatura passada? Quantos lutaram para que a SEDAI não fosse privatizada? Disseram não à privatização. Sofremos o diabo aí na Assembleia. Tivemos que derrubar várias sessões. O pessoal da antiga lembra disso. A dificuldade que foi para manter a SEDAI na mão do setor público, na mão do Estado. Então,
Não importa se é de esquerda ou de direita, independente da questão ideológica, nós sabemos que a SEDAI é um bem para a população, é um bem do nosso Estado. Como bem disse nosso amigo Eliomar Coelho, quem construiu a SEDAI, quem pagou pela SEDAI, foi o povo fluminense. Então, ela não é para a mão da iniciativa privada, não. Nós que estamos aí acompanhando a comissão do Covid, né, deputada Rejane? A gente só vê o que vai para as OS, é tudo ladroagem, é tudo formação de quadrilha, seja o NI, o Diabas, a tal OZZ, tudo corrupção, e é tudo iniciativa privada. Porque a empresa, fingindo que é OS, mas na verdade é empresa. Então, nós não podemos aceitar isso. Eu fico muito feliz de saber que a maioria dos deputados luta por uma SEDAI pública, tá certo? Que venha dignificar os seus funcionários e venha fazer investimento na área social, principalmente, onde existe a população mais necessitada, que precisa da água potável de qualidade. E se a água ficou com cheiro de cocô, como o Playboy falou, o liberal aí, de direita, ficou com cheiro de cocô porque o governador, com o presidente Hélio Cabral, mandou embora todos os funcionários que tinham a excelência no tratamento, na gestão do Gandu. Por isso que ficou com cheiro de cocô. Deputada Lucinha. O tal do Hélio Cabral saiu, acabou o problema. Deputada Lucinha, Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não, deputado. Primeiro, só para restabelecer uma questão aqui. Primeiro, dizer que eu votei, naquele momento, pela autorização da alienação das ações, ou seja, a favor da privatização. Que eu entendia que, naquele instante, que algumas categorias do Estado estavam com 3, 4 meses de salários atrasados. Se nós fizéssemos o mesmo com a área de segurança, estava também atrasado, mas ainda dentro do mês, o Estado do Rio poderia viver uma guerra civil. Porque lá no Espírito Santo a PM ficou, salvo engano, 14 dias fora das ruas e aconteceram mais de 100 homicídios. Se acontece da Polícia Militar ficar fora das ruas na Baixada Fluminense em 24, 48 horas, a gente tem mais de 100 homicídios seguramente. Então eu entendia que corríamos o risco de ter uma paralisação e o Estado poderia vivenciar uma guerra civil. Então, votei a favor, muito tranquilo. Inclusive, no meu partido mesmo, eu tive pedido de expulsão. Um dos motivos foi a votação na SEDAI. Mais para o final do ano de 18, o Estado, no primeiro ano do acordo de recuperação, eu me comprometi a gente votar aqui, eu como presidente interino, o veto e derrubar o veto de uma proposta do deputado Paulo Ramos. E assim o foi. E eu tenho tranquilidade para falar da SEDAI, Alexandre Freitas e todos vocês aí. Porque a SEDAI tem na Baixada Fluminense a sua captação e tratamento. É a maior estação de tratamento de água do mundo. E no bairro onde ela está instalada não há água encanada. Bom Jesus, lá no quilômetro 32, não tem água encanada. Dos 10 piores municípios com cobertura de água da região sul e sudeste, acima de 100 mil habitantes, dos 10 piores, 7 são cobertos pela SEDAI. Eu sei da importância de ter água pública, distribuição, captação, tratamento e distribuição, mas a gente precisa cobrar muito da SEDAI, muito. A SEDAI, que teve um lucro de mais de R$1 bilhão no ano de 19, mas ela perde, só na distribuição, mais de 40% da água produzida. E dentre as empresas que mais perdem na distribuição é a SEDAI. Nós que habitamos, que vivenciamos o dia a dia na Baixada Fluminense, temos muitos motivos para votar a favor da privatização da SEDAI. Mas a gente acredita que ela sendo pública, e assim como disse o Eliomar há pouco, o mundo inteiro reverteu privatizações na área de água e esgoto. O mundo inteiro. Para não dizer da Inglaterra, Londres, como disse o Eliomar,
Paris, Berlim, exemplos aí, Londres, ao menos, do capitalismo. Margaret Thatcher. Só não vendeu a bandeira da Inglaterra, mas venderam tudo, tudo, tudo. Então, tenho muitas críticas à SEDAI, mas sei da importância que é levar água tratada para quem mais precisa. Então, a gente precisa melhorar muito a eficiência da SEDAI, mas nós vamos, eu não tenho dúvida, manter a SEDAI pública e temos que procurar um meio para pagar o empréstimo que o governo do Estado contratou com as ações em garantia. Então, eu quero agradecer a deputada Lucinha, mas queria restabelecer aqui a questão que eu votei a favor naquele momento por entender que o Estado precisava de uma saída para, no mínimo, parar aqueles bloqueios e botar os salários em dia dos servidores públicos. Mas tenho muitas críticas à SEDAI, mas nem por isso me faz não defendê-la pública. Ótimos argumentos, deputada Lucinha. Eu só queria dizer, deputada André, que naquele momento a sua preocupação era com os salários que estavam atrasados. E era uma forma de garantir, quem sabe, um empréstimo para poder quitar as dívidas que o Estado tinha. Mas que, felizmente, nós encontramos uma outra saída no final de 2018. Eu fico muito feliz de ver hoje a empresa SEDAI, que é uma empresa pública do Estado, e que vai, sem dúvida nenhuma, através do empenho dessa Assembleia Legislativa, colocar a SEDAI nos eixos. Porque quando saiu o seu Hélio Cabral, havia uma proposta de se discutir na Comissão de Saneamento Ambiental para onde iriam os recursos, né, do lucro da nossa empresa SEDAI, aonde seriam feitos esses investimentos. Mas, infelizmente, estamos travando aí, mais uma vez, problema sério de corrupção no Estado, né, que nós estamos vivenciando, que foi a questão da pandemia, mas tão logo essa situação passa, nós vamos voltar a discutir que os investimentos que vão ser feitos da SEDAI serão nas áreas de prioridade, na Baixada e na Zona Oeste. Porque a SEDAI é essa empresa pública que vai garantir a água, principalmente para os menos favorecidos. Então, era essa declaração que eu queria dar aqui a todos os nossos amigos e dizer para o pessoal da antiga, né, pessoal que continuou na LERJ, né, que muitos perderam a eleição passada, que a SEDAI é um bem público de todos, é um bem público da população do nosso Estado. Por isso que ela tem que ser pública, e se hoje não tem investimento na Baixada, não tem investimento na Zona Oeste, nas áreas de favela, é porque o gestor, o governador, não tem essa visão de uma empresa voltada para o interesse social, para atender a população do nosso Estado. Obrigada. Deputada